Ahora que grababa tu señora, se me han ido a poner delante. Perdona, él tiene a su señora de primera mano, no hace falta que la grabes. Se nos separa, somos más que profesional. Te van ayudando a bueno, cuando termine de grabar, podrán poner Ay. Podríamos acercar el ritmo un poco. Si me acuerdo de cómo se saca. No soy nada curiosa, ¿eh? Anda, Mira por ahí. ¿La ves? mira. Puedes mirar por aquí. No. Mira. Venga, fuera. Fuera. ¿A mí me ves? No, no te veo, que eres muy malo. ¿Me ves a mí? Sí, que te veis. Sí, ya está. Eso. Buenas noches. Vamos a intentar presentar un poco a nuestro orador para esta noche, aunque la mayoría ya lo conocéis. Su trayectoria como medium espírita a pulmón. El micro. A pulmón. El micro no te oye, por favor. ¿Se oye o no? El micro. A fondo no te oye. Aquí lo probamos. Sí, lo estáis oyendo, ¿verdad? Pasamos de tecnología punta. A ver, podemos decir que su primera charla, perdonad que uso la chuleta, pero es para quedar bien. A ver, su primera charla fue en el año 1947 y cuenta en la actualidad con más de 8.500 conferencias en cerca de 1.000 ciudades de todo Brasil y 52 países de los 5 continentes. Concedió más de 1.100 entrevistas de radio y televisión en 450 emisoras, entre ellas La Voz de América, la más grande cadena de radio de América Latina, para los que lo conozcan. A ver, por 3 veces dio conferencias en la ONU, en el departamento de Washington, y 2 veces en la ONU, en el departamento de Viena. Recibió más de 400 títulos y homenajes en instituciones culturales. Si me equivoco, supongo que me lo dirá. Es doctor honoris causa en Humanidades de la Spiritual and Psychic Sciences en el año 1991 por la Universidad de Concordia, en Montreal. Doctor en Parapsicología en Siberian University, diploma del Instituto Hispanoamericano de Ciencias Parapsicológicas, diploma de la Real Academia Mundial de Parapsicología, investigadora y todavía docente, y medal de la Resonance Franco-Americana Clase Especial del Instituto Humanista de París. Viaja un promedio de 230 días al año para divulgar la doctrina espírita, de forma totalmente gratuita. Lo veréis por los libros que compráis, tenemos aquí en la librería. Todo el importe de los libros va completo para manutención, para realización y para las obras de la doctrina espírita en la Mansión del Camino. Hablaremos como escritor. Desde 1964, cuando publica su primera obra, Divaldo Pereira usa la psicografía. En 37 años de trabajo mediúnico, ha psicografiado de momento 172 libros, de 271 autores. Muchos de ellos ocupan un lugar muy relevante en el pensamiento y en la religiosidad de universidades, como Joana de Angelis, Amelia Rodríguez, Marco Pixo, Rabindranath Tagore, muchos de ellos conocidos por todos nosotros, Filomeno de Miranda y demás. Sus obras suman más de 4,5, en la actualidad me parece que son 5 millones de ejemplares publicados.
84 ediciones son traducidas a 15 idiomas, entre ellos el albanés, el alemán, el castellano, dinamarqués, esperanto, francés, húngaro, inglés, italiano, polonés, portugués, sueco, checo, turco, braille, y los estilos varían desde la prosa hasta romance, narración y demás. Este buen hombre en 1952 fundó la institución asistencial Mansión del Camino, destinada al amparo de niños huérfanos. En 1956 empezó la construcción de casas hogares cuya responsabilidad fue asumida por parejas voluntarias. En 20 casas, Divaldo educó a 600 niños adoptivos y hoy tiene más de 200 nietos. A partir de 1960 inició la construcción de escuelas, establecimientos de enseñanza profesional y atención médica, transformando la Mansión del Camino en un complejo educacional de 83.000 metros cuadrados y 43 edificaciones. Cuenta, entre otras muchas cosas, con guardería para 150 bebés, jardín de infancia para 350 niños, escuelas de primaria y secundaria para 1.500 jóvenes, asistencia médica y odontológica, laboratorio de análisis clínicos, 3 bibliotecas, museo gráfico, panadería y muchas otras actividades. Asisten diariamente a 3.090 niños. Son jóvenes necesitados de la calle a los que se les da todo tipo de asistencia y más de 30.000 pacientes en todo el año. Los servicios son financiados, como ya hemos dicho, con la venta de los libros, obras psicografiadas a través de Divaldo bajo la coordinación de su mentora y ángel guardián, Joana de Angelis, espíritu protector y amigo de Divaldo. Sobre el hombre que tenemos aquí diremos que vive en la vivencia del Evangelio de Jesús. No hay persona que se aproxime a él y no sea contagiada por su optimismo y amabilidad. Su obra en Brasil y en el mundo es una demostración de fe, coraje y amor hacia el próximo, y que hacen que este hombre sea un ejemplo a seguir. Hace poco dijo que quiero desencarnar trabajando. Rogué a Dios una sobrevida, pidiéndole el honor de morir trabajando, que es el pan bendito de nuestros días. Esperemos que tarde en cumplirse. Y ya para no extenderme más y no seguir con la segunda hoja y demás, os dejo con Divaldo Pereira. Señoras, señores, jóvenes, nuestros votos de mucha paz. Gustaría de hablar correctamente vuestros idiomas, el español y el catalán especialmente, para traducir la emoción y la belleza que traigo en el alma al respecto de esta doctrina que consigue cambiar el alma del hombre y apuntarle un rumbo de equilibrio y de sabiduría. Me refiero a la ciencia espírita. Cuando fue presentada en París, en el día 18 de abril de 1857, por el codificador Allan Kardec, el espiritismo iniciaba una nueva era para la humanidad, abriendo la puerta del conocimiento para que se pudiera penetrar en la oscuridad de la ignorancia y poner una idea nueva al respecto del ser, de su destino, del dolor y de las infinitas posibilidades que todos tenemos delante nuestro para encontrar la verdadera plenitud. Y entre las propuestas presentadas en el libro de los espíritus, la obra máxima de esta ciencia se caracterizaba como un punto de equilibrio, una vieja doctrina conocida desde las épocas más antiguas de la humanidad. Esa doctrina de orden filosófico fue adoptada por las religiones del hinduismo, del budismo, y está presente en las obras máximas del pensamiento histórico. Cuando al acaso nos detenemos a mirar la presentación del pensamiento de India, particularmente el Vedanta, la reencarnación
se presenta como la manera mejor de explicar la grandiosidad de Dios, del origen del universo y de todo aquello que dice respecto a la criatura humana. Si viajamos en dirección del Egipto, iremos a encontrar en el libro de los muertos la reencarnación como la manera de explicarse la justicia divina, y de la misma forma el destino del ser, las diferencias humanas, las causalidades del sufrir. Y cambiando de país, de pueblo, de época, la reencarnación está presente en el historial del pensamiento humano. Al principio era una revelación de naturaleza religiosa. Posteriormente, gracias ao desarrollo del pensamento filosófico en Grecia, la reencarnación pasó a ser una propuesta ética. Se dice hoy que cuando se piensa en la psicología, no se puede abandonar el conocimiento filosófico, porque la psicología es una doctrina aún muy joven, con 200 años aproximadamente. Antes, las propuestas de la psiquis estaban colocadas en la indicación de naturaleza filosófica. Y en la filosofía, en el pensamiento pitagórico, de Platón, de Sócrates, vamos a encontrar la reencarnación como la llave que explica el historial y la evolución de la criatura humana. Más tarde, con el advenimiento del cristianismo, iremos a encontrar la reencarnación en las enseñanzas de Jesús, para después la escuela neoplatónica de Alejandría, que fue fundada en el año 172 por un hombre extraordinario que, siendo cristiano, se detenía a observar las propuestas platónicas y tuvo el valor moral de hacer un puente entre el pensamiento platónico socrático y las enseñanzas de Jesús. La escuela neoplatónica de Alejandría brindó a la humanidad los biotipos más notables del comienzo de estos 2 milenios. Por ejemplo, nos brindó a Orígenes, que sería más tarde uno de los padres de la iglesia cristiana, San Agustín, Proclus y todos aquellos que durante 300 años han constituido el pensamiento filosófico cristiano de la humanidad. Pertenece, por ejemplo, a Orígenes la propuesta de una doctrina de los principios, en la cual afirmaba que por intermedio de la reencarnación el ser se aprimora, crece, va adquiriendo experiencias hasta adquirir su propia divinidad y estar delante de Dios entendiendo las leyes y el comportamiento humano. La doctrina de los principios sería posteriormente relegada al abandono, como tendremos oportunidad de estudiar. Ao lado de él, iremos ver Tertuliano, que presentó para el cristianismo primitivo la doctrina de la apologética, por intermedio de la cual intentaba explicar por qué somos parecidos y, sin embargo, tan diferenciados. Porque hay personas que nacen en la miseria y otras que nacen en la fortuna. Porque individuos son poseedores de toda la belleza corporal, emocional, intelectual. Y mientras tanto, otros presentan deficiencias, anomalías físicas, de orden congénito, deformidades de naturaleza biológica y al mismo tiempo las deformaciones de orden humana. La presencia de la doctrina de Tertuliano sería una base para el desarrollo del cristianismo primitivo.
Posteriormente, en el año de 552, en Constantinopla, el emperador Justiniano, gracias a la imposición de su esposa fallecida, propuso un encuentro para que los obispos cristianos tuvieran la oportunidad de ese concilio de estudiar problemas que en ese momento dividían la creencia de la iglesia dominante. Y este concilio, llamado el Segundo Concilio de Constantinopla, debería prolongarse por 6 años. Y la finalidad exclusiva de este concilio, propuesto pues por Justiniano sin el apoyo del Papa, era para poder presentar una tesis en la cual la reencarnación fuera retirada del contexto del cristianismo. Porque Justiniano era casado con una mujer extraordinaria que se hizo celebrizar por su cultura, por su temperamento y por encima de todo por su fuerza moral, Teodora. Teodora, mientras tanto, antes de consorciarse con el emperador, que se consideraba intelectual, que iba a colaborar con el desarrollo de la cultura, era una mujer de vida alegre y vivía en un bordelo. Gracias a sus bellezas y sus habilidades, ha logrado hacer que el emperador se apasionara por ella. Y gracias a eso, al consorciarse con él, se hizo la emperatriz del Imperio Romano del Oriente, cuya capital era Constantinopla. En Constantinopla se realizaban los hechos más notables de mitad del mundo. La antigua Roma estaba gobernada por el Papa, pero el Imperio Romano del Occidente por un general, un hombre extraordinario. Y Teodora, después de estar en el poder, comenzó a interferir en los negocios del Estado, en los negocios de la religión, en las propuestas culturales, y como consecuencia, sus compañeras de vida infeliz comenzaron a decir que era un honor tener una vida sexual desorganizada, por cuanto una antigua meretriz, en este momento era la emperatriz que dominaba mitad del mundo. Y Teodora, cuando supo, se sintió profundamente amargada y mandó que se matara a todas las meretrices de Constantinopla. Dice la historia que eran aproximadamente 550 mujeres de vida libres y todas ellas fueron asesinadas. Como efecto, las personas comenzaron a decir que ella tenía que reencarnarse unas cuantas veces para pagar este crimen cometido en contra de sus compañeros de bordelo. Y Teodora, que ahora se creía una diosa, ha intentado hacer que la reencarnación fuera considerada una heresía. Ella se murió en el año 548, pero antes de morirse, le solicitó a su esposo que en la primera oportunidad hiciera de la reencarnación una doctrina herética. Narra la historia que desde la muerte de Teodora, el emperador comenzó a hacer un mecanismo degenerativo, un problema de naturaleza depresiva, y nunca más salió de su castillo. Convocando el concilio en 552, presentó como tema combatir las doctrinas de Orígenes. Era un sofisma, porque las doctrinas de Orígenes eran la reencarnación, la justicia divina, era Jesucristo hombre, no un ser convencional, angélico, un ser de cuerpo ambiguo, pero un hombre que hubiera evolucionado y que llegara a una perfectibilidad relativa. Y para Teodora, Jesucristo era Dios. Era este ser que tomara del cuerpo carnal momentáneamente, con una forma aparente, para venir salvarnos de nuestras cruces. Y gracias a la intrepidez de Orígenes, esto incomodaba a la antigua emperatriz. Y en ese congreso, que era un concilio religioso, la reencarnación fue alejada del cristianismo.
Y a partir de aquel entonces, la reencarnación dejó de pertenecer al cristianismo histórico. Pero lo que es más curioso es que el Papa no concordó con la tesis. Y hasta hoy no hay una declaración oficial de la Iglesia Católica Apostólica Romana informando que la reencarnación es herética. Ella no es aceptada, sin embargo, no es doctrinariamente condenada. Y la reencarnación pasa a ser una doctrina filosófica para la poesía, para la literatura. Sin embargo, los grandes estudiosos de la cultura humana, como los Médicis, continuaron a la creencia de la reencarnación. Y después que las universidades se abrieron, la reencarnación pasó a ser una propuesta ética, con su moral delineada, presentando una justicia. Cada quien es el autor de su propio destino. De acuerdo con la siembra, se tiene la cosecha. Aquello que somos es resultado de lo que hicimos de nosotros mismos. Y lo que seremos será la consecuencia de lo que vengamos a ser de nuestras posibilidades. Mientras tanto, cuando Allan Kardec introdujo la reencarnación como uno de los fundamentos de la ciencia espírita, porque tuvo el cuidado de decir, para doctrinas nuevas, palabras nuevas, para cuestiones desconocidas, otras palabras, el espiritualismo es la doctrina que abarca la creencia en la inmortalidad del alma, en la justicia divina, la creencia en Dios. Pero el espiritismo es más que eso, porque tiene un elenco de informaciones y de creencias que pueden ser demostradas. La creencia en Dios, en la inmortalidad del alma, en la comunicabilidad de los espíritus, en la reencarnación, en la pluralidad de los mundos habitados, en el Evangelio, de donde saca el espiritismo la realidad de su ética moral. Allan Kardec dice que en el Evangelio de Jesús tenemos la ética moral más extraordinaria de la historia. Y preguntándole a los espíritus, en la cuestión 625 del mismo libro, ¿cuál es el ser más perfecto que Dios ha brindado a la humanidad para servirle de modelo y guía? Ellos contestaron en una palabra, o en dos, en español, en tres: ved a Jesús. En francés, Jésus. Era solamente una contestación para decir que Jesús hubiera alcanzado este clímax de la evolución, pero no era Dios. Es el camino por donde llegaremos hacia Dios. Entonces, para esa doctrina, que tiene características muy especiales, sería necesario crearse un nombre, y propuso la palabra espiritismo, que definió como siendo la ciencia que estudia el origen, la naturaleza, el destino de los espíritus y las relaciones que hay entre el mundo corporal y el mundo espiritual. Y porque esa diferencia será entonces el espiritismo algo distinto del espiritualismo, es algo más completo, porque el espiritualismo cree en la inmortalidad del alma, pero un católico, un budista, que son espiritualistas, un hinduista, no creen en la comunicabilidad de los espíritus. Creen algunos que después de la muerte el espíritu se duerme hasta el momento del juicio final. Otros creen que de inmediato es juzgado y se marchan hacia el cielo o al infierno. En el espiritismo, no. La creencia en la comunicabilidad del alma es fundamental, porque la única forma que tenemos para saber si la vida continúa es que aquellos que han pasado para otra dimensión han vuelto y han demostrado que la vida continúa. Por ello, el espiritismo es una doctrina espiritualista. Sin embargo, las doctrinas espiritualistas no son necesariamente espiritistas. Por ello, la reencarnación es fundamental, porque la reencarnación viene para ecuacionar
los grandes enigmas filosóficos de la humanidad. Todos nosotros preguntamos, ¿por qué hay personas como Midas, todo que tocan se transforman en oro, y otros que todo que poseen pierde el valor? ¿Por qué personas hay para que toda la vida es maravillosa, y otras para que la vida es solamente llena de sufrimientos, de amarguras, de trastornos? Si hay un Dios, ¿por qué nos hizo tan diferentes? ¿Cómo fue el progreso de esa criatura humana? ¿Será que Adán y Eva eran dos biotipos? ¿O será que eran razas adámicas que presentaron biotipos diferentes? ¿Será que todos nosotros fuimos criados en el momento de la concepción? Sí, porque gemelos univitelinos tienen caracteres tan diversos. Un puede ser un criminal y el otro puede ser un filósofo. Un puede ser un genio, otro puede ser un estúpido, de la misma célula, donde está la cadena genética, la hereditariedad. La reencarnación viene a decir que el cuerpo produce el cuerpo, pero el espíritu moldea por intermedio de un cuerpo especial, en la parapsicología conocido como modelo organizador biológico, en las tradiciones antiguas como K, Rúpita, la sonda de la glándula pineal para Descartes, el cuerpo espiritual para el apóstol Pablo, el periespíritu para nosotros espiritistas, el cuerpo astral, moldea el cuerpo material de acuerdo con sus adquisiciones. Aquellos que han utilizado de la vida con nobleza plasman un cuerpo que corresponde a su estado evolutivo. Aquel, por ejemplo, que se ha utilizado de la materia para el goce, para el placer, para el crimen, naturalmente que ha producido para el porvenir un cuerpo que corresponda a esos límites, porque la justicia divina está en nuestra conciencia. Allan Kardec tuvo la oportunidad de interrogar, conforme se lee en la cuestión 621 del Libro de los Espíritus, ¿dónde está la ley de Dios? Y los espíritus contestaron, en la conciencia. Todos nosotros tenemos conciencia. ¿Y por qué somos tan diferentes? Porque la conciencia de nosotros no es un nivel que puede estar bajo una faja evolutiva. Tenemos diferentes niveles de conciencia. Hay aquellos que tienen una conciencia dormida, que son egoístas, que solamente piensan en sus intereses. Primero yo, después los míos, para después aún los míos, y por fin a los otros, como si nadie perteneciera a nadie. Es un estado de conciencia dormida, porque ese estado de conciencia dormida es un estado de conciencia no emocional. Carlos Gustavo Jung, estudiando el problema de la conciencia humana, estableció en el año de 1950 que la conciencia es una conquista. Estuvo estudiando por 50 años lo que era la conciencia, por cuanto la psicología antigua decía que la conciencia resulta del conocimiento, y se creía que una persona de conocimiento sería necesariamente una persona de conciencia, lo que no es verdad. Cuando nosotros miramos al nazismo desde hace poco tiempo en Yugoslavia y ahora mismo en diferentes partes del mundo, vemos ditadores, personas crueles, portadoras de un alto nivel de inteligencia, de conocimiento, pero no de conciencia, de sentimiento, de amor, de abnegación, de nobleza. En el año 1950, estudiando esta cuestión, que era un enigma para el psicoanálisis, Carlos Gustavo Jung dijo, el momento de la conciencia es un momento muy especial, es aquel cuando la criatura humana logra penetrar en sus contenidos psicológicos, es decir, cuando nuestro ego tiene conocimiento de su realidad, adquirimos conciencia. La mayoría de nosotros camina sin tener conocimiento de sí mismo y dice, no sé quién soy, no sé por qué estoy aquí, no sé qué estoy haciendo de mi vida. Son llamadas vidas huecas,
vazias, sem conteúdo psicológico. E por ello apresentou, melhor dito, apresentou uma escala de evolução. Consciência dormida, consciência despierta, consciência de si mesmo e consciência objetiva. Pero como psicoanalista, não sabia explicar porque o indivíduo tinha a consciência de sonho, ou dormida, e outro tinha uma consciência cósmica. Ele dizia que era um fenômeno de projeção. Pero isso não explica. Porque, por exemplo, Einstein, possuidor de uma cultura extraordinária, foi um dos padres da bomba atômica. Felizmente, depois do grande crime de Hiroshima e de Nagasaki, ele hizo uma carta aos japoneses pedindo perdão, porque ignorava o poder da bomba atômica. E dizia: eu haveria preferido ser albañil a ser um físico quântico depois da desgraça que hemos nós, os científicos, infligido a este pueblo. Tinham conhecimento, pero não tinham consciência. A consciência é este momento de captação de nossos deveres, lo que devo fazer e lo que não devo fazer, lo que devo fazer quando puedo e lo que não puedo fazer quando devo. Isso é muito sutil, porque normalmente hacemos o que devemos quando não podemos, e outras vezes hacemos quando podemos, pero não devemos, porque temos os retos sociais, os desafios morais, as imposições governamentales que nos restringen la libertad, el movimiento. La reencarnación es la explicación de este proceso de evolución de niveles de conciencia. Los espíritus primarios pueden adquirir conocimiento intelectual, pero el desarrollo moral no es tan fácil, porque el conocimiento intelectual es cuantitativo y el desarrollo moral es qualitativo. Uma pessoa pode adquirir um conhecimento intelectual memorizando, pero dificilmente adquirirá o conhecimento de si mesmo para viajar hacia dentro, para auto-identificar-se. Podemos caracterizá-los com muitos títulos, pero este valor íntimo nadie lo sabe. E como somos pessoas ególatras, personalistas, indivíduos que projetamos nossa imagem, teremos ganas que todos nos aplaudam, que todos nos conozcam, e os valores éticos, morais, passam despercebidos. E isso de sempre pode ser conseguido, porque as criaturas estão muito preocupadas com a vida exterior em detrimento de sua vida interior. Então, a consciência é aplicada por este processo de la evolução reencarnacionista. Um notável psicólogo de atualidade, considerado o mais extraordinário conhecedor das neuronas cerebrais, o Dr. Roberto de Robes, estabeleceu que solamente por meio da reencarnação o ser sai de uma faixa de nível de consciência hacia outro e vai adquirindo experiências e conhecimento. O conhecimento nos leva à experimentação. E a experimentação nos brinda com sabedoria. E essa sabedoria, para discernir, é o estado de consciência. A doutrina espírita adopta a reencarnação para explicar todos estes fenômenos sociais, todos estes fenômenos da hereditariedade. E nesse momento, quando marchamos em direção da engenharia genética, quando se pensa em cambiar o sexo do embrião, quando se pensa em cambiar o color de los ojos e as características genéticas de um ser, se olvidam aqueles investigadores da realidade do espírito, que é o organizador do corpo que necessita para evolucionar. A reencarnação está ao lado hoje da genética para este estudo de programação da criatura humana. E como isso ha começado? No ano de 1955, na Universidade de Praga, a antiga capital da República Tchecoslovaca de então, um homem muito dedicado ao estudo dos esquizofrênicos estava preocupado com estes esquizofrênicos, porque nos anos 50
a esquizofrenia era considerada uma enfermedade irrecuperável. O paciente esquizofrênico era taxado de irreversível. Pero ele, que era um muchacho jovem, um psiquiatra, materialista, por supuesto, acadêmico, o doutor Stanislaw Grof, mirava seus enfermos e perguntavam por que estes reaccionam à terapia convencional e estes não reaccionam. Em aquele momento, na ciência apresentava os barbitúricos, e estes barbitúricos estavam liberando aqueles enfermos que estavam considerados vidas perdidas. E um dia, ele teve a oportunidade de ler uma obra que havia sido publicada em Inglaterra, em Las Puertas de la Percepción. É uma obra extraordinária de Aldous Huxley. Esse Aldous Huxley era um periodista, um escritor e um científico. Em aquele momento estava de moda o ácido lisérgico. E ele, depois de saber que o ácido lisérgico produzia um câmbio, um estado alterado de consciência, ha resolvido fazer uma experimentação. Ele próprio invitou a científicos, a camerógrafos, para poder acompanhar a transformação fisionômica, a transformação emocional, o câmbio de personalidade, e depois estudar o efeito desta experiência. Depois de fazer a experiência, publicou este livro, Las Puertas de la Percepción, porque ele se deu conta que no momento da ingestão do ácido lisérgico número 20, ele começou a perceber que havia uma outra dimensão de vida, que havia vibrações, e estas vibrações tinham color, tinham música, e se deu conta que havia um outro universo paralelo que se mesclava ao universo terrestre. E esse livro, de los anos 50, 1955, chamou muito a atenção dos científicos, por tratar-se de uma obra de um grande experimentador. E o doutor Stanislaw Grof leu esse livro e se sentiu interessado. Será que eu podia levar a los psicópatas a este estado alterado de consciência? Porque, do ponto de vista psiquiátrico, todos aqueles que são alienados têm um estado alterado de consciência negativo. É decir, tem um estado de consciência alterada, porque está fora da realidade. E os paranormais, que podem transitar a este nível de consciência e retornar à consciência tranquila. Como seria isso? E o Dr. Stanislaw Grof ha resolvido experimentar em seus pacientes o ácido lisérgico. Como eram alienados, não tinham controle de sua vontade, não podiam mentir, mistificar, não poderiam equivocar-se, porque era um estado absolutamente espontâneo. E lhes aplicou o ácido lisérgico. E no anfiteatro da Universidade de Praga, delante de muitos estudiosos, e se deu conta que aqueles estados alterados de consciência, seus pacientes cambiavam de personalidade. E subitamente diziam: eu me chamo fulano, e me acordo de tal, eu vivia em tal parte, me muerto em tal fecha, de família. E começavam a dizer coisas que eram delírios, do ponto de vista psiquiátrico. E o Dr. Stanislaw repetiu a experiência umas 50, 100 vezes, e foi selecionando os melhores pacientes, hasta que começou a estabelecer que alguns tinham recuerdos de vidas que hubieram vivido antes, pero para ele era um delírio, uma alucinação de ordem psicológica. Sin embargo, um amigo suyo lhe disse: por que não investigar? Se este indivíduo disse que é esquizofrênico porque ha cometido um crime em tal época, em tal cidade, podemos investigar. E hecha a investigação, se constatou que de hecho em aquela cidade, na fecha enunciada, hubiera acontecido este lamentável crime. E naturalmente houve na pessoa, ou nas pessoas, aquela que foi vítima e aquela que foi o algoz, o verdugo. E investigando-se mais e mais e mais, se chegou à conclusão que estes homens psicópatas tinham conhecimento do passado. E lo melhor, diziam que eles hubieram praticado aqueles crimes e por isso estavam enfermos. Era uma causa para explicar
o problema esquizofrênico. Não havia uma causa tradicional, convencional, aquelas que estavam nos tratados de psiquiatria. E por isso, o doutor Stanislav Grof começou a estudar a possibilidade remota de vida antes da vida. E estudando, digo, bueno, imaginemos que sim, que houve esta possibilidade, que algo não muere na criatura humana, que há uma psiquis, e esta psiquis pode tomar novos corpos, pode repetir-se, e pode ser vítima de sua siembra, de suas realizações negativas ou positivas. É muito provável que isso aconteça. Agora sabemos a psicogênese e como fazer a terapia, como sanar, como curar a estes pacientes. E estudando o taoísmo, ele se deu conta que havia uma técnica taoísta para levar o indivíduo a um transe, a um estado alterado de consciência. Esta técnica era muito sencilla, era uma técnica respiratória. A pessoa começava a respirar, ao princípio, suavemente, e ia ampliando, e profundizando, e acelerando, hasta produzir a desoxigenação cerebral, a chamada anóxia cerebral. E esse estado que o cérebro não tinha oxígeno, por poucos minutos, havia uma caída da lucidez. E graças a esta interrupção, o indivíduo recuperava o equilíbrio. Era uma técnica que substituía o eletrochoque, porque com o eletrochoque o cérebro deixa de funcionar por falta de oxigenação. Era uma técnica que venia substituir os produtos químicos, aqueles remédios, aquelas medicinas que produziam esta ausência de oxigenação cerebral. Era uma técnica que não produzia danos, porque o eletrochoque perturbava o sistema nervioso central. E partindo desta experiência de respiração taoísta, o Dr. Stanislav Grof conseguiu sanar pacientes sem aplicar-lhes qualquer terapêutica. E descobriu que sim, era possível que antes da vida houvera vida, pero dentro de um ponto de vista platônico, uma suposição, como científico não podia provar. E esse interregno houve a invasão de Praga por os comunistas, e o doutor Stanislav se fugou aos Estados Unidos e vindo viver em Califórnia. E era o período da Revolução Científica de Califórnia, quando se apresenta uma nova terapia, que hoje chamamos terapias alternativas, quando os psiquiatras, psicólogos e psicanalistas começam a proponer uma nova terapia, uma nova visão da criatura humana. Será a criatura humana solamente da matéria? Será a criatura humana corpo e alma? Que é a criatura humana? E de a pouco, outros científicos foram dando-se conta que a criatura humana era um ser mais complexo. Havia um psiquiatra italiano extraordinário, e ele, como psiquiatra, era materialista, totalmente materialista. Não creia em Deus, não creia em nada, pero como era católico, era, portanto, creyente em Deus. E era um conflito para este homem, porque como cidadão, creia na imortalidade da alma e na justiça divina. Como psiquiatra, era materialista e tinha um choque de comportamento psicológico. Ha resolvido criar na psiquiatria uma nova doutrina, e essa nova doutrina ele intentou reunir a psicologia e o pensamento espiritualista e apresentou na psicossíntese. E na psicossíntese, a criatura humana é um ser espiritual, vestido de matéria, com sujeções, sujeito a determinados fenômenos momentâneos e desafios. E apresentando isto, abriu a porta que outros científicos, utilizando-se da parapsicologia, estamos nos anos 50, 60, a telepatia, a clarividência, a precognição, a retrocognição, a reencarnação apresentada por Dr. Banerjee, o parapsicólogo indiano, por Ian Stevenson
el notable neuropsiquiatra de la Universidad de Virginia, comenzaba a pensar en una nueva propuesta psicológica para la humanidad. Y en los años 70, entonces surgió una llamada cuarta fuerza en psicología. La psicología estaba en tres caminos muy diferentes: el psicoanálisis, la psicología humanista y la psicología comportamentalista, todas tres materialistas. Ahora surgía una cuarta psicología, una psicología espiritualista, una psicología que tenía como base el ser integral, no solamente el cerebro. Y en esa psicología se explicaba que no es el cerebro que produce el pensamiento, no es el cerebro que cría la mente. ¿Qué sería la mente? ¿Sería una elaboración de las neuronas cerebrales? Esta psicología decía que no. La mente es extrafísica y el cerebro es una computadora, una decodificadora. Gracias a esta computación, la mente puede ser decodificada en pensamiento, en arte, en verbalización, en comunicación de toda naturaleza. Era, por lo tanto, un paso extraordinario de la conquista de un ser integral. Al surgir la cuarta fuerza, que sería denominada psicología transpersonal, la base esencial es: el ser es inmortal. El ser es constituido de elementos extrafísicos, energéticos. Y en el universo hay dos tipos de energía. Una energía que progresa y es al mismo tiempo estática, la energía universal, y otra energía inteligente, esta energía que evoluciona. Y es fascinante notar que Allan Kardec hubiera preguntado a los espíritus, en la cuestión número 23 del libro de los espíritus: ¿qué es el espíritu? Es el principio inteligente del universo. Aproximadamente 120 años después, la ciencia psicológica venía a decir la misma cosa. Hay un principio universal y hay un principio. Explicaba que no es el cerebro que produce el pensamiento, no es el cerebro que cría la mente. ¿Qué sería la mente? ¿Sería una elaboración de las neuronas cerebrales? Esta psicología decía que no. La mente es extrafísica y el cerebro es una computadora, una decodificadora. Gracias a esta computación, la mente puede ser decodificada en pensamiento, en arte, en verbalización, en comunicación de toda naturaleza. Era, por lo tanto, un paso extraordinario de la conquista de un ser integral. Al surgir la cuarta fuerza, que sería denominada psicología transpersonal, la base esencial es: el ser es inmortal. El ser es constituido de elementos extrafísicos, energéticos. Y en el universo hay dos tipos de energía. Una energía que progresa y es al mismo tiempo estática, la energía universal, y otra energía inteligente, esta energía que evoluciona. Y es fascinante notar que Allan Kardec hubiera preguntado a los espíritus, en la cuestión número 23 del libro de los espíritus: ¿qué es el espíritu? Es el principio inteligente del universo. Aproximadamente 120 años después, la ciencia psicológica venía a decir la misma cosa. Hay un principio universal y hay un principio de una energía inteligente, que somos nosotros. Esta energía es como una semilla que va progresando a medida que va desarrollando los valores intrínsecos, sus posibilidades infinitas por medio de la reencarnación. Y la psicología pasó a presentarse con características reencarnacionistas para explicar en la base la psicogénesis de las enfermedades mentales. Por ejemplo, los trastornos psicóticos, los trastornos neuróticos. Estamos en una época en que 7 en cada 10 personas son víctimas de trastornos
psicótico, maníaco, depressivos. Vivimos uma época de depressão. Pero entre estes 7, 5 são portadores de problemas esquizofrênicos. São pessoas alienadas e não sabem por quê. Se hace uma investigação no árbol genético, não se encontrará uma causa. Qual seria a razão? Por exemplo, um psicópata produz um filho perfeitamente normal. E esse não tem uma herência psicopatológica. E um ser perfeitamente saudável produz filhos psicópatas. Se hizo célebre um dos homens mais notáveis da humanidade, Péricles. Foi tão extraordinário em Grécia que o século V passou a ser chamado o siglo de Péricles. É o siglo da beleza. Este homem era padre de 2 psicópatas, Xantippos e Paróclos. Mientras tanto, se mirarmos a história da humanidade, iremos encontrar pessoas perfeitamente desequilibradas que produziram filhos perfeitamente saudáveis. Então, a herência genética não é tão determinante como queriam os materialistas. E a psicologia espiritualista vem explicar: somos herederos de nossos atos. Aquilo que praticamos, cosechamos como efeitos. E apresentada no ano de 1975, esta psicologia era terapêutica. Se pode ir às causas de los trastornos de natureza neurológica, de natureza psicológica, de natureza biológica, por intermédio da regressão de memória. Se conseguirmos fazer que o paciente vuelva a seu passado, irá encontrar a causa de seus transtornos. Era a mesma experiência com o ácido lisérgico, porque o ácido lisérgico produz cambio da realidade objetiva, estado alterado de consciência. E a regressão de memória que os psicoanalistas realizam hasta a concepção, se pode dar salto hacia atrás. E este salto se vai encontrar uma memória no cerebral. Temos a memória cerebral, a memória da concepção, a herência de nossos ancestros. Vamos evolucionando, adquirindo conhecimento, pero temos uma memória que está em nosso cerebro. Esta memória cerebral é a memória do perispírito, do ser espiritual. Ali estão impressos os códigos de nossas ações. E as experiências mais notáveis foram hechas em Catalunha, em 1885-88, por um homem extraordinário. Um homem que é uma honra na ciência paranormal para a Espanha. Este homem, que tanto trabalhou com Amália Domingo Soler, foi um dos primeiros a hacer estas regressões de memória. É o senhor Colavida. E ele conseguiu fazer que seus pacientes retrocederam hasta 3, 4 reencarnações. Foi um biotipo que criou na escola de regressão para provar a reencarnação. Depois dele, Barata, Tartaruga, Bouvier, o conde Alberto de Gland de Rochat, em Paris, que era diretor da Escola Politécnica de Paris, começou a fazer estas regressões e a confirmar, do ponto de vista científico-psicológico, que há vida antes da vida. E o conde de Gland de Rochat publicou o livro Vidas Sucessivas, e no qual demonstra que nós outros somos construtores de nossa realidade espiritual. 100 anos depois, os psicólogos e psicoterapeutas irão encontrar na regressão de memória um mecanismo para chegar à psicogênese das enfermidades mentais, dos conflitos, dos estados fóbicos, das tendências para o crime, das tendências para a arte, para a beleza. E se isso célebre Morris Nefferton, um psicólogo de Califórnia, que tomando de uma paciente que se rehusava a tomar medicina e era psicópata, a resolveu hipnotizá-la e la levou ao estado de concepção. E lhe ocorreu de si, retroceda 80 anos al acaso,
E ela se pôs a rir, a falar, a informar coisas muito curiosas. E o Dr. Morris Nesserton se quedou surpreendido. Deveria ser uma alucinação. Mas os dados eram tão extraordinários que, gravando, posteriormente foi averiguá-los e constatou que aquele ser hubiera vivido ali, donde dizia, pero podia ser uma trampa, e intentou a cena regredir mais e mais no tempo e no espaço, e encontrou o motivo de seu transtorno de ordem psicológico. Tinha um estado fóbico, não podia quedar-se em uma sala cerrada, era claustrofóbica, e ele viu descobrir que em uma dessas existências ela foi a vítima de um estado cataléptico e foi considerada morta, foi sepultada, por lo tanto, viva, e ao despertar em la cueva, desesperada, tentou salvar-se, pero era impossível, e morreu por falta de oxígeno. E isso lhe causou um traumatismo tão profundo que 200 anos depois estava presente em seu inconsciente. Toda vez que se cerrava qualquer coisa, ela inconsciente la levava àquele momento de horror, e ella começava a ter desesperação, conflitos, tormentos, que era necessário abrir-se, ou enlouquecia, tinha a ideia que ia morrer. Quando ele conseguiu encontrar aquele momento que seria a causa inicial deste conflito, lhe falou a ella, em aquela oportunidade, liberando-la, dizendo: isso já lhe sucedeu. Não has muerto, continuas vivendo. E lhe falou como falaria um psicanalista a um paciente que tivera conflito de niñez, e libertando-se do conflito, ela se quedou sanada do estado claustrofóbico. E o Dr. Morris Nesserton irá apresentar então o que hoje é corriqueiro e negativo, a chamada terapia de vidas passadas. Porque as criaturas humanas somos muito especiais. Quando a ciência descobre algo e torna popular, os indivíduos charlatanes, aventureiros, se apresentam como psicoterapeutas e têm a desfaçatez de querer ser algo científico sem ter conhecimento nenhum. Leem 2, 3, 4 livros e se auto-intitulam parapsicólogos. Porque eu sou parapsicólogo de tal universidade, de qual universidade. E não tenho experiência nenhuma de parapsicologia, de psicotrônica e principalmente de psicoterapia. Não sabe como lidar com o paciente em esse estado alterado de consciência. Quizás pueda encontrar o momento do crime, o momento generador do traumatismo. Pero como trabalhar, como tratar isso? Además, estes científicos se han dado conta que nem todos os estados patológicos eram solamente de reencarnações passadas. Havia intercurso, interferência de outras mentes. Haviam seres que nos aturdiam, que nos afligiam, e começaram a falar a estes seres, sabendo que não era o eu profundo, eram aquilo que chamaríamos os obsessores. Eram inimigos, eram espíritos que nos aturdiam, a quienes haviam hecho mal, e que continuavam aturdindo-nos. Então, neste momento, quando tinham transtornos mentais, não eram necessariamente neuronais, eram transtornos de ordem obsessivo, eram espíritos que nos aturdiam. Para encontrar isso, tiveram que lutar muito. Se hizo célebre uma película, resultado de um livro chamado Las Três Faces de Eva. Era a história de uma mulher que periodicamente cambiava de personalidade. Era um fenômeno de traumatismo emocional. Posteriormente, nos Estados Unidos, foi publicado e traduzido ao mundo uma obra extraordinária de nome Síbio. Era uma chica que tinha 12 personalidades. Tuvo muitos traumatismos e, como mecanismos de fuga, criava personalidades. Pero havia 2 personalidades que a psicanalista não conseguia ter lógica. Uma era uma dama de Montreal, Canadá, que falava francês. E a paciente era americana, de Cincinnati. Solamente falava inglês. Era sua língua madre. E falava mais ou menos, porque não tinha cultura.
E no momento que essa personalidade lhe tomava, ela era uma dama requintada francesa do século XIX, que falava francês corretamente, que tinha um largo conhecimento de sociedade e que tinha maneiras muito próprias. Era, por lo tanto, uma personalidade difícil de entender. Onde estava o conhecimento de francês para esta chica? Haciendo estudo de seus padres para ver se tinha alguém de origem francesa anterior que lhe transmitiera os caracteres por hereditariedade, chegaram à conclusão que não, eram escoceses. E eles lhe haviam brindado um idioma muito especial, e não de maneira nenhuma na língua latina ou neolatina. E a outra personalidade era uma meretriz. Subitamente ela se caminhava e passava a ser uma verdadeira meretriz. Se fugava para as calles de Meretricio e ali se entregava e quedava por uns meses súbito, se despertava e volvia a outra personalidade. A psicoterapeuta conseguiu, como disse em linguagem psicoanalítico, organizar 10 personalidades, undi-las. E ela era Síbio, e as 10 personalidades desapareceram. Pero as duas eram renitentes. E um dia que a terapeuta estava falando à dama francesa, subitamente a meretriz se apresenta e diz: vou matá-la. E isso chamou a atenção da terapeuta, porque não foi matar-me, foi matá-la. E a terapeuta perguntou: a quem? A ella, a Síbio. Pero tu eres Síbio? Não, não, eu não sou Síbio. E ódio a essa mulher que la toma e que quer ser melhor que eu, solamente porque ha vivido no século XIX. A psiquiatra se quedou tão aturdida quando era paciente. Que seria isso? E começou a falar com esta entidade, com esta personalidade. Depois de 2 anos, falando-lhe, chegou um dia que a meretriz disse: vou matá-la agora. E saiu correndo para tirá-la da ventana em um 20º piso. E a médica se foi atrás e la segurou no aire e disse: temos que falar. Isso seria um fenômeno extraordinário. Porque nesse momento Síbio era uma meretriz e descia todas as loucuras. E subitamente era a dama que dizia: doutora, tu tienes que dizer isso, és uma louca, és uma mulher sem valor. Disse isso, era um adoctrinamento. E lhe davam as coordenadas. E quando volvia a meretriz, a doutora foi hasta que essa personalidade disse: bueno, vou abandoná-la, não estou convencida. Sin embargo, me parece justo deixá-la viver. E a partir de aí, Síbio se hizo uma mulher normal e periodicamente assumia solamente a personalidade da dama francesa, que falava correta, fluentemente, que era muito gentil, que era muito amável. E lá seguia a pergunta: seria uma personalidade anômala ou seria um outro ser que se utiliza de ela para ensinar-nos coisas maravilhosas do mais allá? E deixa ele interrogante, que me parece fantástico. Então, este grupo começou a divulgar a terapia de vidas passadas. Pero no momento cumbre, como vosotros sabeis, foi quando um psiquiatra americano, judio, ortodoxo, que seguia totalmente sua tradição judaica, pero era materialista, seguia a tradição judaica por uma questão social, é o Dr. Brian Weiss, atendendo a uma paciente que, aos 5 anos de terapia, sempre resultava negativo. E certo dia, falando-lhe, e ela, em um estado de hipnose muito superficial, disse: estou a ver aqui seu papá. E ele tuvo choque, materialista absoluto. E viu que seu papá se ha muerto em uma cirurgia de coração, porque viu que está aberto. E o médico, Brian Weiss, como confiesa, foi tomado de surpresa, porque nadie, exceto sua madre, que era muerta, sua esposa, sabiam que seu papá se hubiera muerto de uma cirurgia cardíaca. Bueno, seria uma telepatia indireta do inconsciente, quizás. E ele perguntou: como é meu papá? E ele lo descreveu. E disse: mas agora sim, me dou conta que está chegando um ninho e me disse que é seu filho.
que se ha muerto, y le describe. Él se queda sorprendido. ¿Cómo puede esta psicópata saber de eso? Y ese estado, ella dice, mi problema tiene raíces de otras vidas. Y es necesario que yo me liberte de todos estos conflictos que he adquirido y otras existencias anteriores. Brian Weiss confiesa. Hizo una llamada a la biblioteca de New York y le solicité que me mandara los mejores libros que había sobre reencarnación, que me sacaron copias y que me las mandaron, me las enviaron. Yo comencé a estudiar lo que era reencarnación, no tenía la menor idea. Y a partir de ese momento, él fue dándose cuenta que la vida no es solamente la materia. Su paciente entraba en contacto con otra realidad, con seres que aún vivían y con ella que había vivido antes. Y publicó un libro que ya vendió hasta el año pasado 40 veces un país sui generis en paranormalidad. Y estaba él en un auditorio de 2.000 personas. Y tuvo un momento en que pretendió atender a una paciente haciendo una regresión pública. Y a medida que fue haciendo la regresión de la paciente, se dio cuenta que mitad del auditorio estaba hipnotizado, en estado de regresión casi. Y tuvo un choque, porque ¿cómo podría? Entonces llegó al espectáculo y se dio cuenta que eso no se puede hacer de público. No es un juguete, es una experiencia profunda, porque podemos libertar de un traumatismo y producir otro, producir un conflicto. Y escribió un libro dedicado a los brasileños, no a los españoles, no a los de Cataluña, a los baianos donde vengo, diciendo que se quedó sorprendido de ver cómo la reencarnación es aceptada. 68% de los brasileños, pero 72% de los ingleses y 74% de los americanos creemos en la reencarnación. Esto es fascinante porque cuando se habla de reencarnación parece una cosa tan absurda, tan lejana. Las estadísticas están demostrando lo contrario, totalmente. Y el doctor Brian Weiss, que yo tengo el honor de conocer personalmente, le regalé el libro de los espíritus, por supuesto. Le dije, mire doctor, usted ahora necesita de leer eso para entender por qué este fenómeno sucede. Demuestra con un número de más de 200 psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas, la realidad de la reencarnación. ¿Y qué resulta de eso? Resulta un desafío moral, que es lo más importante. Podemos ser felices o desdichados por nuestra propia cuenta. La propuesta de que estamos en la tierra para sufrir es masoquista. Y que estamos aquí para distraernos es leviana. Estamos aquí para progresar. Y como todo progreso tenemos caída y nos levantamos, también en nuestro proceso evolutivo tenemos momentos de equivocaciones y momentos de superación. La reencarnación desde el punto de vista espiritista es fascinante, porque la tradición indiana, la tradición tibetana, han generado una palabra, han creado la palabra karma, que significa, como todos sabemos, una causa anterior. Allan Kardec, que era un filólogo, un filósofo, un psicólogo no académico, un pedagogo, un educador, y que trabajaba con las palabras para que no tuvieran doble sentido, tuvo el cuidado de decir que hay una ley de causa y efecto. Todo efecto corresponde al origen de una causa. Todo efecto inteligente proviene de una causa inteligente. Y entonces, Allan Kardec no habla de karma. Yo veo a veces espíritas dicen, no, es tu karma, y no saben lo que están diciendo. Porque karma, desde el punto de vista indiano, es, tiene que pagar. Si hiciste un mal, tienes que pagarlo. En la luz del espiritismo, no. No tenemos que pagar nada, que Dios Jesús es judío, pero no es fariseo. Y Dios no es judío, es la causalidad absoluta. No nos cobra. Nosotros estamos bajo leyes universales de equilibrio. Toda vez que yo ofendo a este Señor, no le ofendo a Él. Yo desarmonizo la ley de orden que Ele representa.
não estou a dever-lhe nada. Estou em contra da lei de ordem que tenho que arreglar. Porque se ele me perdona o mal que lhe hice, muito bem, eu continuo deudor. Não é o hecho de ele me perdonar ou não me perdonar que se soluciona o problema. É o hecho de eu reparar o mal que hice por intermédio de um bem que haga. Todo o bem que hacemos diminui o mal que hicimos. Por isso dijo Jesus, o amor cubre a multitud de pecados. Não é que o amor nos libere, com o amor superamos. Aquilo que era o ódio, convertimos em fraternidade. E isso é extraordinário, porque podemos cambiar nossa vida a cada momento. Eu me equivoco aqui, muito bem, pero me reparo acá. Até o momento em que não me equivoque mais. E esse momento tem o equilíbrio para poder fazer um estudo de trajetória e assim arreglar mis deudas. E na questão 919 do Livro dos Espíritos, há uma pergunta muito curiosa de Allan Kardec. Como podemos ter uma vida feliz e vencer as inclinações para o mal ou nossas tendências negativas? E os Espíritos contestaram. Um sábio da antiguidade já os disse: conócete a ti mesmo. Esse pensamento extraordinário que Sócrates trajo do santuário de Delfos e incorporou a sua filosofia. Quando nós nos conhecemos, não é necessário que nadie nos diga qualquer coisa. Por isso que na doutrina espírita não temos jefes, não temos gurus, não temos pessoas responsáveis por nossos atos. Temos que esclarecer-nos para sermos nossos próprios juízes, nossos próprios verdugos. Com o conhecimento, conseguimos discernir o que podemos e devemos fazer, o que devemos e podemos fazer. E isso é fascinante. Quando eu me equivoco, nadie pode dizer: não te preocupes, não é nada, porque minha consciência me disse. As leis de Deus e minha consciência. Por mais que o amigo te diga: eu te desculpo, Divaldo, eu sei que não me quisiste fazer mal, mas eu sei que quis fazer mal. Eu digo: bueno. E há um conflito. E este conflito me leva a transtorno de comportamento. Quantos transtornos? Às vezes vemos uma pessoa rica, bela, como os Kennedys, os Rothschilds e outros. E aqui em Espanha temos muitos famosos e atormentados. E que se quitam a vida. E decimos: como pode? Conflitos. Tem coisas, pero não se tem a si mesmos. Possuem, pero não se conhecem. E delante de los chamados infortúnios, de los desafios, não tem resistências morais para auto-enfrentar-se. É necessário valor para ter consciência de seus próprios erros. E ter essa consciência tranquila. Eu sei que me equivoquei. Não me vou quedar infeliz. Vou reparar. Porque a infelicidade não hace que eu pague as deudas emocionais. Então, a lei de causa e efeito de Allan Kardec é fascinante. Se eu hice uma coisa mala, irei cosechar os efeitos. Pero puedo cambiar de atitude e diminuir os efeitos. Digamos que eu fui um suicida e que nesta encarnação eu renasci com problemas, com limites. Pero se me dou conta e começo a trabalhar-me, aqueles dolores irão diminuindo, hasta o momento em que eu posso recuperar não a saúde orgânica, pero a saúde moral, a saúde espiritual, porque somos seres eternos. E a muerte é inevitável. Mueren os saudáveis, mueren os enfermos, mueren os ricos, mueren os pobres, o que é fantástico, Já se imaginou se não moriéramos? Eu sempre digo: Deus meu, se a vida durara 58.437 anos, imagine-se uma nuera ter uma suegra por este tempo. Imagine-se uma suegra ter uma nuera por este tempo todo. Então, a muerte é uma bendição em seu momento próprio. Um amigo me perguntou: e tu queres morir? Não, não estou apressurado, não. Que venga na hora própria. E você pode postergar, melhor. Para tornar o ambiente um pouquinho mais, menos pesado, há em Brasil um chiste muito gracioso, que aquele entonces a muerte hacía um cable informando quando ia buscar a alguém. E então o muchacho se casou e ao dia seguinte recebeu um cable dizendo: e no sábado, era jueves, eu vou buscar-te às 5 da tarde. E ela me dijo: que desdicha, imagínate,
Estou casado agora, jueves, e passado mañana já viene a muerte. E se quedou desesperado. E digo para a mulher, ve, que hago? E as mulheres são muito especiais. A mulher diz, não te preocupes. Eu sei entender a muerte, que também é uma mulher, nós nos entendemos. Dobra outra vez o cable, ponte o grampo, e se dê conta que não abriste. E deixa-lo mais comigo. Quando chegar sábado, vete de casa ao meio-dia, e quando a muerte chega às 5 da tarde, arreglarei todo. E às 8 tu vuelves. Ele que hará morrer. Deixa para comigo. E assim fez. E no sábado à tarde, às 10 para 5, chegou a muerte, muito bela, com o guante na mão, golpeou a porta e vino a senhora. Olha, senhora muerte, que haces? Estás de paso? Não, não. Eu vim especialmente buscar a tu marido. Como? E não informaste? Claro. Mandei um cable 48 horas antes. Ai, Deus meu, deve ser aquele que está ali. Porque eu não abro nunca a correspondência de minha esposa. Mulher nenhuma abre nunca. Então eu pus ali, porque ele está viajando. Pero como viajando? Viajou. A gente. E nós todos não sabíamos de nada. E a muerte dijo, que apuro hacer este viaje tremendo. Que hago? Havia uma tradição que dizia, quando a muerte viene buscar a alguém e não o leva, le brinda 10 anos. La muerte dijo, bueno, entonces se le doy 10 años. Pero apunte na parede, 10 años en la fecha tal, na hora tal, eu volveré para llevarlo. La senhora tranquilamente, dentro de 10 anos, entendeu a ideia. Começou a anotar, se despediu e a muerte foi saindo. Era uma calle dessas callecitas. E estava uma fiesta fantástica de cumpleaños. E o senhor estava na fiesta. Para disfarçar, se raspou a cabeça. Se hizo careca, não sei como diria em espanhol. Sem cabelo, sem nada. E também todos os pelos se raspou e se quedou ali bailando. E a muerte, quando ia passando, a dueña da fiesta, vendo que estava muito triste, digo, senhora, que tienes? Ai, estou muito desgostada. He venido a buscar este homem que não está. Agora tenho que ir e se levar. Oh, venga-se. Vamos tomar um pouco de jugo de naranja. Não? Aqui desta área que tem muitas naranjas, tómalo. Testai um pouquinho. E ela se pôs na ventana a mirar os que bailavam. E o muchacho estava bailando quando súbito mirou na muerte. Se deu conta e para disfarçar. Já estava cambiado. Começou a bailar com muita alegria e a muerte disse, mira que feliz, hein? Mira que feliz, eu sou uma desdichada. Pero tenho que ir 5 horas. Era a hora. E ela me disse, e te vas assim? Bueno, eu vim a buscar fulano. Como não está, eu vou levar este que está tão distraído para que venha se comigo. É decir, que nadie se fuga da muerte. Não é importante morir-se, importante é como se muere. A reencarnação nos brinda conceito de ordem moral, hacer o bem. Já não é uma virtude teológica, é uma terapia de natureza psicológica. Quando eu hago o bem me hace bem. Quando eu amo, é melhor para mim. Quando eu sou alegre, isso me produz endorfinas, enzimas que me preparam o organismo. Então, aquele que antes era religioso, agora é ético-moral. Aquelas tradicionais virtudes, fé, esperança e caridade, agora são propostas psicológicas. Uma pessoa de fé é uma pessoa psicologicamente equilibrada, porque confia. Uma pessoa que pratica a caridade é uma pessoa harmonizada, porque brinda, enquanto mais se brinda, mais se pode brindar. Porque o amor é o único tesouro que quanto mais dividimos, mais multiplicamos. E isso é fascinante. E graças a isso, a reencarnação nos brinda uma visão optimista do mundo. Eu estou sofrendo, estou cosechando, não há problema. É o bem que eu haga, é o amor que eu regale. Toda a atividade nobre será uma nova siembra que cosecharei depois, que me oferecerá uma oportunidade de uma vida saudável. E isso é fascinante. Por isso a reencarnação está, em este momento, e no contexto do processo evolutivo da criatura humana. A reencarnação passa
a ser una propuesta ético-moral. A alguien no le gusta de mí, el problema no es mío, es de él que no le gusta de mí. Una persona que no gusta de otra es una persona enferma, que está de mal consigo misma. Si una persona me calumnia, y me calumnia mucho, toda persona pública é uma pessoa que não tem vida privada. Uma pessoa mira e já concibe e habla. Pero nunca nos incomodarmos, não darmos valor ao mal, não valorarmos o mal, estar de consciência tranquila, harmônica. Esta é a proposta ético-moral, psicológica da reencarnação. Isso produz saúde psicológica, psíquica, orgânica, porque com esse estado mental equilibramos nossa mente, nosso emocional, nosso corpo e passamos a viver em grande harmonia. Gostaria de concluir contando uma legenda muito antiga. Uma mulher caminhava cerca de umas montanhas e carregava seu tesouro, o mais notável tesouro que tinha, um hijo. Lo abraçava e dizia: tu eras mi tesouro, era mi vida. E caminhando cerca da montanha, se detuvo delante de uma cueva, que era uma cueva mágica. E ali se deu conta que se dizia que esta cueva era mágica. E escutou uma voz que lhe disse: mulher, te puedes ser a pessoa mais rica do mundo. E ela teve um choque, hein? Não creemos em bruxas, pelo que há. E então, que seria isso? E a voz lhe disse: adentro mío tenho um tesouro. Pero um tesouro como os olhos humanos nunca han visto antes. Se te adentras, poderás reunir este tesouro e llevarlo quanto puedas. Puedes llevar lo que consigas, pero há uma sola condição. Como sou uma gruta mágica e estou aberta, quando há de levar mi tesouro uma parte, descenderá uma puerta metálica e nunca mais se abrirá a cueva. Entra-te. E a mulher se quedou emocionada e a voz dizia: um tesouro, hein? Um tesouro para tu hijo. E ela, por amor, estrechou o hijo e disse: te haré o homem mais feliz do mundo. E entrou na cueva. Quando entrou, à medida que ia entrando, ao revés de encontrar a oscuridade, a cueva se foi tornando clara. E subitamente uma claridade imensa, uma sala ampla, onde reluziam joias, metais preciosos, estatuetas de ébano, de mármore. A mulher se quedou surpreendida. Havia tudo o que se pode imaginar: coronas com perlas, com diamantes, com brilhantes, ouro, marfil. E ela então tomou de uma corona e pôs na cabeça do ninho: mi pequeno rei. E tomou de um bracelete de perlas e um collar e foi tomando-lo. E uma ruge, um diamante enorme, claro, pôs no bolsillo. E foi mais, e foi pensando. Então teria terciopelo. Ela preparou uma cuna, colocou o hijo e começou a reunir. Pero era tanta que ergueu a falda e começou a colocar mais. E mais, e a falda foi pesando, e estava por romper-se, quando ela disse: ai, tenho que ir-me, porque já não suporto mais. E saiu com o tesouro, e a porta descendeu e se cerrou. E quando ela pôs o tesouro na césped, disse: Deus mío, que mi hijo lo havia deixado adentro. É uma história pessimista, de impacto, para dizer que a vezes possuímos um tesouro e lo cambiamos por perlas de ilusão. O tesouro é a vida em si mesma, uma vida reta, uma vida nobre. E as ilusões, como um tóxico, nos chamam para temer, e aqueles que têm não são. Lo importante não é temer, é ser. Mais valioso que ter coisas é ser harmônico para lograr ser feliz. Graças a isso, o Espiritismo propõe uma vida de felicidade.
mediante el concepto de la reencarnación. Hacer al prójimo lo mismo que gustaríamos que el prójimo nos hiciera a nosotros es la base. Es la filosofía más extraordinaria. Es la ética de la conciencia. Nunca hacer a otro lo que no gustaríamos que nos hiciera el otro. En eso está toda la ley, todos los profetas. Por vuestra atención, con pedidos de disculpas, muchísimas gracias. Si hay alguien que quiera aprovechar para hacer alguna pregunta sobre lo que ha habido sobre algún tema. ¿Lo habéis entendido todos a la primera? ¿Nadie tiene una pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quiera comentar? Se oye mucho por la calle la gente que dice, mira, justamente los buenos son los que se mueren y se van, y los malos son los que se quedan aquí. ¿No? Cuando el pensamiento normal de la gente es decir, este que es malo, a ver si viene Dios y se lo lleva. Ese es el pensamiento que nosotros tenemos. En cambio es al revés. Justamente dicen, mira, tan buena persona que era, este se ha ido. Esto podemos entender que siendo bueno te quedarías menos tiempo aquí, o es una ley natural de ser bueno o malo, quedarse e irse. Es la ley natural. Hay un chiste en Brasil muy curioso, porque cuando las personas pasan a creer en la reencarnación, toda persona quiere haber sido muy importante. Yo he encontrado unas 40 Marías Antonietas, y en la historia solamente hubo una. Fueron duques, fueron reyes, fueron este, fueron aquello. Y un día, hablando al médico Chico Javier, que es una antena paranormal extraordinaria, yo le dije, mira Chico, qué cosa, yo no encuentro los panaderos, los albañiles, no encuentro los servos reencarnados, solamente acá están duques, cardenales y reyes y papas, y Chico es una persona muy dulce. Y le digo, y es normal, Vivaldo, porque los humildes están felices y los poderosos han vuelto desgraciados. Es muy curioso, ¿no? Porque los buenos de hoy fueron aquellos que no han aprendido a libertarse del mal que traían, y cumplida la ley, retornan. Y aquellos que son malos, que aparentemente están progresando, son esos a quienes la divinidad les permite tener para valorar, para que después su libre albedrío pueda decir, yo tuve todo y he desperdiciado, ahora no tengo nada. Es la ley de causa y efecto. A veces los buenos sufren y los malos progresan, que los buenos de hoy están rescatando. Y los malos de hoy son aquellos que no tienen experiencia y al tener la oportunidad se utilizan equivocadamente de su libre albedrío cuando debería utilizarse con sabiduría para poder progresar. Es un cambio total del punto de vista filosófico. Y allá Kardec dice, como la vida real es la vida espiritual, no es la vida terrenal. Aquí es una vida de paz. La tierra es una escuela donde estamos aprendiendo para volver a nuestra sociedad. Es normal que este tiempo tenga valores muy específicos. Aquellos que no necesitan de rescatar, retornan. Y aquellos que tienen deudas mayores permanecen. Una pregunta. Cuando, por ejemplo, te hacen un estado de hipnosis, la persona que se lo hace, a la hora de contestar, ¿es totalmente consciente? No. Dr. Brian Weiss dice que él utiliza de la hipnosis superficial y que la persona, cuando detecta algo que su inconsciente no quiere revelar, se despierta. Es un mecanismo de defensa del paciente, porque si no el hipnotizador podría informarse de cosas que no convienen y que uno no gustaría de revelar. Entonces el paciente queda-se en un estado de semi-trance hipnótico. Está más o menos lúcido, pero no puede controlar los recuerdos. Los recuerdos afloran y él va diciendo suavemente, con angustia, de acuerdo con el recuerdo.
hasta que o bom terapeuta, quando descobre qual foi a causa, digamos que um problema sexual, vivimos uma época de tormentos sexuais, e a pessoa tem frigidez feminina ou impotência masculina, então é um mau uso do sexo, há uma castração inconsciente. Quando a pessoa se dá conta, não lo revela, porque nosso inconsciente está sempre vigilante. A pessoa diz, estou em um momento, e o bom terapeuta diz, se não quer revelar, não lo reveles, pero isto é passado, não tem nada a ver. Agora tu estás em outra dimensão, tu não eres isto, tu estuviste isto, e o verbo ser e o verbo estar passam a ser trabalhados como terapias. Quando nós somos seres imortais, não nos detenemos no tempo, supera isto, não tem importância, porque este problema que te agobia é ele que te produz a incapacidade sexual psicológica de hoje. Liberta. O paciente se sente animado a repetir a experiência, e ao repeti-la, se liberta. E lhe vem uma alegria muito grande, pero sempre em estado de semi-lucidez. Há aqueles que dizem, não, o paciente quer totalmente as imaginações, um pouco de fantasia. Há sempre um controle do inconsciente. Otra pregunta más. Cuando hay una mediunidad por medio y te hacen una hipnosis, ¿puede haber el problema de que algún espíritu se aproveche de la situación? Era o problema de Síbio. Ela teria múltiplas personalidades. Sin embargo, era médium. E em momentos desses conflitos, aqueles dois espíritos, a dama e a meretriz, la tomavam, porque Síbio não tinha uma boa conduta moral. A terapeuta não disse assim como eu, mas disse que se havia momentos em que assumiu a personalidade de uma meretriz, porque havia uma identificação psíquica, solamente nos acontece aquilo com que sintonizamos psiquicamente. Então, o espírito desta mulher equivocada la tomava. Por isso que ela começou a trabalhar adoctrinando ao espírito desencarnado e não a si. É muito provável, e isso ocorre muito. Uma psicoterapeuta notável que há em Brasil, a doutora Maria Júlia Prieto Pérez, é uma extraordinária terapeuta. Ela é tão honesta que quando ela detecta que o paciente tem uma obsessão, ela o libera e manda que ao sair tome o valor da consulta e busque um centro espírita para desenvolver a mediunidade e para ser a terapia da desobsessão. E percebe que a 40% dos casos há interferências obsessivas. E é notável isso de Allan Kardec. Em La Gênesis, Kardec habla de obsessão dizendo que periodicamente a humanidade vai invadida por obsessores, que varrem a terra e há obsessões coletivas. Esse é o momento. Basta que miremos na calle as pessoas desmaiadas e se perguntar por quê, não sabem. Então, muitas vezes há incidência obsessiva em um problema de regressão de memória, porque há uma deuda entre o paciente e seu verbo. Entonces, cuando el psiquiatra te está haciendo una hipnosis, nunca estás con la seguridad total de que seas tú el que puedas... Nunca. Los que não têm uma formação espiritualista ou que não conhecem o espiritismo se perturbam muito e não logram, porque continuam falando a este ser como se fosse um paciente. Não é. O ser a vezes se convierte, cambia, mas o paciente continua enfermo porque a matriz está aí. Por ello, o espiritismo será no futuro a grande psicoterapia da humanidade. Quando se conhece o espiritismo, se liberta. É a doutrina de libertação, porque nos explica, nos aclara. Eu sou espiritista desde há 53 anos, embora, sin embargo, tenha 40 de idade. Eu sou há 53 anos. Então, a mim me produz uma felicidade que vosotros não podeis imaginar. Não é fanatismo, é convicção. E há uma confusão, se a pessoa é autêntica, é fanática. Não, dúbio é uma coisa, convencida é outra.
Fanático é quando não razona. Tenho el alma abierta, eu visitei a Sai Baba para conhecê-lo, para saber. He visitado os maiores médios do mundo, porque he viajado por 54 países do mundo, e he estado, e foi, não tenho prejuízo. Divaldo, ali está um hechiceiro, ok, vamos ver. É um paranormal, é uma pessoa, é um ser humano, não rotulo pessoas. Amo as pessoas. Esse é materialista, maravilhoso. Como levar? E então, quando eu hago a comparação, que felicidade. Me llena el alma, porque posee um tesouro. E este tesouro não pongo em uma cuna, porque está no coração e na mente. Porque explica. Imaginad vosotros que estuve en el médico. El médico me hizo 2 exámenes y me dijo, tú eres espiritista. No tienes miedo a la muerte, ¿verdad? Y yo digo, no tengo prisa, pero no tengo miedo. Tú no tienes 2 meses de vida. Digo, y eres un buen cardiólogo, porque das una noticia de esta a un individuo de corazón. Y si yo estuviera enfermo demasiado, me caía muerto. No, es que usted es espiritista, no tiene miedo a la muerte. Y me dijo, no puedo operarte, porque no resistirás. Y no hay terapia. Puedes irte a Cleveland, en los Estados Unidos, que era más. Y lamento mucho, porque tú eres joven en aquel entonces. Yo estaba con 57 años. Yo le dije, Dios mío, usted no hará eso conmigo. 57 años. Yo quiero por lo menos 97. Pero yo salí con tanta tranquilidad. Llegué a casa y me arreglé para morirme. Arreglé, yo tengo mucha cosa. Comencé a arreglarme. Esto es para fulano, las corbatas para mi hijo, tal, y eso y tal. Me preparé todo. Y ele me dijo, hay que acostarte. A partir de ahora no puedes hacer nada. Porque cualquier esfuerzo. E depois que me arreglei todo, me acostei para morir-me. E lhe perguntei se me acuesto. Quanto tempo? 2 meses. E se trabalho, se ando, eu vivo no primeiro piso. Se subo na escalera, uma semana. Nos dormir, me parece formidável. E me acostei, me quedei esperando a muerte. Eu sou médium, temos sessões espíritas mediúnicas em nossa instituição, de que habló nosso amigo. É uma comunidade com 44 edifícios, com uma presença de 5.000 pessoas ao dia. É uma comunidade muito movida. E temos sessões mediúnicas. E Nilson, meu primo que está ali, se foi à sessão mediúnica e eu me quedei, eu não falto nunca, porque para mim é uma responsabilidade. Ou aceito a responsabilidade ou não aceito. Se aceito, hago ni que muera. Pero é um desafio de horror. E quando eu estava assim, meu espírito guia, dos que não creem não hace mal, não cambia nada. Meu espírito guia chegou, me virou e me perguntou, ¿qué haces? Eu dije, ai, irmã, estou morrendo. E que estou 95% morrendo. E ela disse, qual é o fenômeno? Tu não estás falando comigo que estou 100% muerto? Salte de aí e vente a la sessão. Eu lhe dije, el médico me dijo, ¿qué te dijo el médico? Que si hago esfuerzo me muero na semana. E esse repouso me quedo 2 meses. Então, morir-te trabalhando, vente, porque eu já vou. E se foi assim. E eu tuve que ir. Me rehusei a morir-me. E comecei a trabalhar mentalmente. Não deixei de editar conferências. Não deixei. Porque na lógica espírita, vou morir. Que diferença hace que me muera agora ou dentro de 10 anos? Não é o tipo de vida que se tiene. É a forma de viver cada momento da vida que se tiene. Porque se pode ter uma vida enriquecedora de um momento ou uma vida estúpida de 100 anos. Monótona se sentir. Melhor na vida de Jesus, 32 anos. E quantos conscientes com enfermidade de Alzheimer e outras. 2 meses depois, eu fui ao médico. Ele me disse, Divaldo, vim para firmar o atestado de óbito, porque você me deu 2 meses. Pero tu estás maravilhoso. O que passa? É o espiritismo, doutor, ele materialista. E disse para chocarlo, é o espiritismo. O que é o espiritismo? Bueno, primeiro, se me morrer, cambio solamente de lugar e continuo vivendo. E, además, os guias espirituais han dicho que não me querem allá. Felizmente me querem acá. E então, eu fui
al sepelio del médico y al sepultamento. 15 años después. Es una doctrina fascinante, muy enriquecedora, porque nos da tranquilidad. El mal peor es el mal que hacemos. Lo que nos acontece no es malo, nos enseña, nos ilumina, nos enriquece, nos brinda felicidad, porque Dios es amor, no es un ser. Los espíritus han definido Dios. Yo medito este pensamiento hace más de 50 años. Porque ¿cómo definir el absoluto? Si se define, se limita. ¿Cómo decir quién es Dios? Es la inteligencia suprema del universo. Y la causa primera de todas las cosas. Definió, pero no limitó. La inteligencia suprema. Entonces decimos devagar, es amor. La ley universal es amor. Y todo eso que nos acontece es la ausencia del amor. ¿Qué son las tinieblas? Una barbaridad. No, la falta de luz. Prendió la luz, se acabaron las tinieblas. Entonces, eso es fascinante, porque explica, le digo a la gente, mire las obras de Alejandro. Tiene 143 años que fue publicado el Libro de los Espíritus. Yo me sorprendo porque es actual. En nuestra comunidad están más de 5.000 personas al día, médicos, abogados, jueces, desembargadores, todo tipo. Personas equivocadas, drogaditos, todo tipo de una comunidad. Y entonces yo dialogo mucho con psicólogos, psiquiatras, y tengo un hijo médico, profesor de medicina de 2 universidades, y le digo, ayúdame, oriéntame para que no me quede con ideas antiguas, que es una tendencia de las personas viejas. Claro que no soy viejo, yo soy pasado. No me queda, ay, mi tiempo. No, yo no tengo tiempo. Mi tiempo es hoy, es este momento. Hoy es mi hora. Entonces les digo, cuando tenga una equivocación, me llaman la atención. Los amigos nos dicen la verdad, los enemigos nos acusan. Entonces, si eres amigo mío, advierte-me. Y si eres enemigo, déjame equivocar-me para que aquel otros me acusen. Y entonces me doy cuenta, delante de esto, la cosa fantástica que es el espiritismo. Cuando un hijo viene, o un psiquiatra, y me dice, Divaldo, porque la psiquiatría llegó a esto. Un momentito. Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus, ya dice, voy a concluir, porque yo no soy de hablar mucho. Yo estaba en el encuentro de jóvenes, en el año 80, y eran jóvenes intelectuales, y hablaban de física cuántica, y hablaban, y yo no entendía nada, pero se di cuenta que se dio, que no estaba entendiendo nada. Y súbitamente, un dijo, Divaldo, porque tú sabes, el campo del vacío, donde queda el espíritu, este campo del vacío, el éter cósmico y tal. Y yo digo, nunca he pensado eso, pero voy a pensar, y después contestaré. Cuando yo comencé la mediunidad, el espíritu me dijo, lee el Libro de los Espíritus, estúdialo, porque cada día es más nuevo. Si después de 100 años estudiándolo todos los días, irás percibir que no lo conoces profundamente. Yo dije, ese espíritu es un fanático. Imagina si estudiar un libro 100 años, y al fin de 100 años, ser un libro actual, es un fanático. Y en ese momento, yo ya estudiaba hacía 30 años, ya sabía un tanto de memoria. Llegué a casa y dije, este espíritu me engañó, Estoy matándome de estudiar eso, cuando debería estar estudiando física cuántica, que es muy elegante, física nuclear y tal. Y me vino el espíritu y le dije, mire, usted me engañó. Me dijo que en el Libro de los Espíritus tenían tanto. Hace poco, unos jóvenes me colocaron aturdido porque me hablaron de física cuántica. Y yo no sé nada, es una vergüenza. Y el espíritu dijo, porque tú eres ignorante. ¿Cómo ignorante? El Libro de los Espíritus, yo no soy tan ignorante. Y tú ya leíste el Libro de los Espíritus. ¿Cómo ya leí? Yo no tengo de memoria casi todo. Y lo entendeste, que es diferente. Se puede tener de memoria y no haber entendido. Yo digo, sí, lo he entendido. Y tú tienes el Libro de los Espíritus. Tengo unos 8. Tengo en francés, tengo en español, no tengo en catalán. Si alguien tiene, me brinda. Y tengo eso, tengo aquello. Y me gustaría de tenerlo. Y entonces, búscalo, yo busqué. Y el espíritu dijo, abre la cuestión 540. Cuando él abrió, yo me recordé. Todo
mira lo que los espíritus dijeron a Kardec. Todo progresa en la humanidad, desde el átomo hacia el arcángel, porque el arcángel de hoy fue el átomo de ayer, como el átomo de hoy será el arcángel de mañana. Ahí está toda la física cuántica, porque aquel entonces el átomo era la última partícula, no se podía dividir más. A partir de los años 80 comienza con Guillermo Crookes, las experiencias de la radiación de la materia, y surge la física cuántica. Los espíritus ya habían dicho que el arcángel un día fue átomo. Y este proceso de evolución, y este átomo de hoy un día será un arcángel, porque el átomo era la última partícula, pero no es materia, es energía, el proto, el neutro. Allí estaban las tres partes. Y entonces ellas tampoco eran mínimo, porque las micropartículas. Entonces estamos en un campo de energía. Esta energía que aquí está, este micrófono, un día estuvo en una lechuga, es el mismo átomo. Si un ángel es un ser fantástico, este psiquismo un día habitó al mineral, como dice Leon Denis, con mucha propiedad, ¿no? El espíritu duerme en la piedra, sueña en el vegetal, siente en el animal, y yo diría piensa en el hombre y intuye en el ángel. Es una ciencia extraordinaria. Entonces descubrí que la física cuántica, con otro nombre, ya estaba en el espiritismo. Por eso, gostaria de dejar como mensaje, el espiritismo, sin cualquier fanatismo, es una propuesta de libertación científica para la humanidad. Y es una propuesta moral porque nos brinda conciencia de responsabilidad perante nosotros mismos, perante Dios o el universo, y principalmente perante nuestro prójimo. Y nos conlleva a nos autoamarnos. Esto me hace un bien extraordinario, que nosotros no nos amamos. Amamos muito a nós outros, ou decimos que sim. Quando chega na hora, não nos amamos. A nos auto-perdonar-nos. Temos o dever de perdonar. Eu me equivoquei, ok, eu me perdono. E me dou outra oportunidade. Se eu perdono ao inimigo, por que não me perdono a mim? Para aprender a perdonar-lo, tenho que aprender a perdonar-me. É o que hoje se habla em psicologia, é a autoestima. Pero na autoestima de equilíbrio. Não suponer que também é superior, que é melhor, que é isso, que é... Não, eu me estimo, eu me cuido, eu me amo. E com este eu me amo, eu, mais ele, somos nós somos. Muitíssimas graças. Me parece que lo único que nos queda ya es agradecer al señor Rivaldo la presencia aquí. Agradeceros a todos vosotros el haber venido. Informaros de que tenéis los centros de la ciudad a vuestra disposición para lo que queráis. La biblioteca para ampliar conocimientos. Como ya os he dicho, todo lo que hay en la biblioteca va a la Mansión del Camino para los hermanos. Y esperar que en una próxima ocasión venga a visitarnos. Gracias.